Olá, tudo bem com você? Meu nome é Gabriela Tuller e este é o canal Tratando de Estética com Gabi Tuller. E o nosso assunto de hoje, no Dicas da Gabi, são sobre algumas complicações que podem acontecer com uma paciente depois que ela realiza um procedimento cirúrgico. Mas antes de dar continuidade nesse assunto, eu quero te convidar a se inscrever no meu canal, caso você ainda não seja inscrita. E também deixe o seu joinha, porque isso ajuda o meu canal a crescer. E também quero convidar você, que é profissional da área da estética e ama se atualizar, para conhecer os meus cursos online. São cursos que eu coloco os meus ensinamentos de anos e passo para as minhas alunas o que eu tenho de melhor, o meu amor pela educação e minha experiência. Você tem 1 ano para acessar os cursos quantas vezes você quiser. E também tem uma assessoria comigo num grupo secreto do Facebook. Para mais informações, os links estão aqui na descrição abaixo. Mas, atenção, os cursos são apenas para profissionais da área. Bom, vamos voltar ao assunto de hoje. Eu quero te falar sobre intercorrências que podem acontecer depois de uma cirurgia plástica. Mas eu também não posso deixar de te falar sobre algo muito importante. Se a paciente foi liberada pelo médico para fazer um pós-operatório, é muito importante que neste momento ela realize uma drenagem linfática. Quando uma drenagem linfática ela é bem realizada, ela vai acelerar o processo de recuperação dessa paciente. Sendo assim, o sistema linfático ele é o principal sistema de defesa do nosso organismo. E é esse sistema quem vai ajudar o corpo a trabalhar para se regenerar muito melhor e muito mais rapidamente. O nosso sistema linfático ele é constituído por uma rede complexa de vasos e responsável por transportar a linfa dos tecidos de volta para o sistema circulatório. E também passa pelos linfonodos, que vai filtrar toda essa linfa antes dele cair no coração novamente. Bom, além disso, o sistema linfático ele também possui uma função muito especial, que é a proteção de células imunes, porque ele vai atuar junto com o sistema imunológico do corpo. E um outro papel muito importante do sistema linfático está na absorção dos ácidos graxos e também no equilíbrio dos fluidos do corpo, já que o sistema linfático vai ajudar a drenar todo o fluido que está em excesso no intestino para voltar ao sistema circulatório, como eu já te falei. Lembrando que ele consegue alcançar todas as partes do corpo para filtrar o líquido tissular que ele nutriu e oxigenou. E é claro, depois dele ter carreado todos esses nutrientes para a célula, esse mesmo fluido sai levando gás carbônico, excreções lá para o meio intersticial. O nome do fluido do sistema linfático, então, é linfa e ele se movimenta de uma forma muito lenta e com baixa pressão. E essa linfa, ela depende da compressão dos movimentos dos nossos músculos para pressionar o líquido e entrar nos capilares linfáticos. No caso de um pós-operatório, a técnica ela vai ajudar a carrear esse líquido, já que existem alguns vasos linfáticos que ficaram comprometidos com o corte cirúrgico. Bom, então vamos voltar às complicações. Bom, como eu já falei, uma pessoa que passa por uma cirurgia plástica, ela fica com o sistema linfático interrompido na parte do corpo em que foi submetida à cirurgia. Por isso que a drenagem linfática é tão importante no pós-operatório para esse paciente. Mas antes do profissional da estética começar a trabalhar no pós-operatório, ele precisa entender tudo sobre o assunto. Ter conhecimento tanto da parte teórica como também da parte prática. E se algumas complicações aparecerem, o médico imediatamente precisa reavaliar essa paciente para entrar com algumas providências. Você já ouviu falar em algumas intercorrências que podem acontecer nessa cirurgia plástica? Embora sejam raras essas complicações, é necessário que a paciente conheça claramente os riscos que implica submeter-se a um procedimento cirúrgico. Então vamos começar falando sobre a primeira complicação, que é o hematoma. O hematoma ele é um acúmulo de sangue na pele ou no tecido subcutâneo.
Geralmente, esse hematoma ele é bem definido e dá a sensação na paciente de uma compressão localizada com dor e aumento do volume repentino na área em que foi operado. E o profissional que fará sessões do pós-operatório nesta paciente, ele também pode perceber um sangramento ativo na linha de sutura da ferida do pós-operatório e também uma deformação na superfície da pele. Então, muito cuidado com o hematoma. Já a equimose é diferente, ela é uma infiltração de sangue na malha dos tecidos. A equimose parece assim uma mancha vinhosa na pele e ela vai sofrendo modificações de cores com o passar dos dias. A equimose, ela surge com a ruptura de alguns capilares e pode ocorrer por um simples traumatismo sobre a pele ou também em decorrência do procedimento da cirurgia. Bom, e encapsulamento de silicone, você já ouviu falar sobre isso? Quando uma mulher ela coloca prótese de silicone no organismo, esse organismo ele percebe a presença de um objeto que não estava naquele local. Então ele entende que esse objeto ele é um corpo estranho e o organismo vai começar a criar uma estratégia para defender o corpo contra esse silicone. Então, o organismo ele desenvolve um mecanismo de proteção, ele cria uma membrana em volta dessa prótese de silicone e o objetivo realmente é isolá-la do corpo. E como o implante ele fica afastado dentro de uma cápsula, esse processo então ele é chamado de encapsulamento. Porém, o organismo de um grupo pequeno de pessoas, de pacientes, ele reage de uma forma muito mais exagerada na presença desse implante. Então, nesses casos, esses organismos eles formam uma membrana muito mais espessa que o normal, que a gente chama de contratura capsular. E essa membrana espessa, ela começa a pressionar o implante, isso é um sinal claro de que o corpo está rejeitando mesmo essa prótese. Embora isso é raro de acontecer, a pressão dessa membrana ela pode causar até mesmo o rompimento dessa prótese. E nesse caso, a paciente ela vai notar que a mama está diferente. Por isso, ela tem que imediatamente procurar o médico dela para que ele tome uma providência e até possa tirar essa prótese. Bem, Gabi, e além do problema da rejeição do organismo, existe outros problemas, outros motivos que podem ocorrer uma contratura capsular? Sim, existem outros motivos. Os motivos mais comuns é a prótese está muito antiga, se houve uma infecção no seio dessa paciente, se a prótese foi deformada, por exemplo, por um acidente de carro e houve uma batida no seio, e se houve complicações no pós-operatório. Então, existem formas de se evitar a contratura capsular e a melhor delas é começando com prevenção. Assim que essa paciente ela sai da cirurgia, ela tem que ter os cuidados do pós-operatório. Os cuidados do pós-operatório, eles influenciam muito e eles podem evitar que a contratura ocorra, porque infecções, hematomas, grandes inchaços podem fazer com que o organismo entenda que ele precisa proteger essa região operada e criar então essa contratura capsular. E um dos cuidados que nós profissionais da área da estética podemos fazer depois que o médico autorizar, é claro, é uma massagem especial na região da mama, que vai ajudar muito a evitar que essa contratura capsular aconteça. E para finalizar esse vídeo, então, eu vou falar um pouquinho de uma outra complicação que é o seroma. O seroma, ele é uma complicação depois da cirurgia plástica porque acontece um acúmulo excessivo de líquido bem próximo à cicatriz da cirurgia e causa uma inflamação. Então, depois de alguns dias da cirurgia, ela pode acontecer e ele deve ser tratado o mais rápido possível, porque esse acúmulo de líquido, se ele não é removido, ele vai endurecer e ele forma um seroma encapsulado. Esse acúmulo de líquido ele é muito mais comum depois de cirurgia em que houve cortes de manipulação de pele e tecido gorduroso, como por exemplo, cirurgias de abdominoplastia, lipoaspiração, cirurgia de mama, sendo resultado da inflamação realmente causada pelo procedimento dessa cirurgia e reações que o corpo teve contra essa cirurgia. Então, o seroma pequeno ele pode ser reabsorvido naturalmente pela pele depois de uns 10 dias, mas se for necessário, o médico tem que fazer realmente a punção
desse seroma. E para diminuir essa complicação, é indicado, claro, utilizar as malhas compressivas, os curativos compressivos após a cirurgia, além, é claro, dos cuidados do dia a dia do paciente para facilitar a cicatrização dele. Bom, eu espero que você tenha gostado desse assunto e se você também gosta de informações sobre estética, cosmetologia, me siga nas redes sociais, @GabiTuller no Instagram e Tratando de Estética com Gabi Tuller no Facebook. E se você gosta de ler, também baixe os meus e-books, eles são gratuitos. Tipos de pele, mitos e verdades que você precisa saber e cuidados da pele in out, nutracêuticos e nutricosméticos a favor da beleza. E qualquer dúvida que você tiver sobre os meus cursos online, também não sabe como baixar os meus e-books, veja aqui na descrição abaixo. Aqui você encontrará todas as informações necessárias para me seguir nas redes sociais, baixar os meus e-books gratuitos ou adquirir algum dos meus cursos online. Um super beijo para você e até o próximo vídeo.